Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício aqui sobre vetores agora e a gente está falando da soma vetorial de duas ou três forças, quantas estiverem por aqui, a gente vai resolver. São cinco itens que estão aqui dispostos para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a soma vetorial. Vem com a gente, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar um monte de gente que está estudando física por aqui. Bora então, ó. Então ele está falando o seguinte: nas seguintes situações, determina o módulo dos vetores resultantes. Como a gente ele colocou esse N maiúsculo aqui, ele está falando de força em newtons, né? E perceba, nas duas primeiras situações, a gente tem dois vetores no mesmo sentido. Portanto, a força resultante, deixa eu colocar um pouquinho mais fininha o grafite aqui. A força resultante nesses dois casos, quando a gente tem eles no mesmo sentido, a gente soma F1 mais F2. A gente pode até colocar aqui, ó, que eles estão no mesmo sentido. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima para ficar para caber bonitinho aqui para você. Então, quando eu tenho dois vetores no mesmo sentido, a gente faz a simples soma algébrica dos dois vetores. Aí, nesse caso, a força resultante vai ser o 3 que eu tenho, mais o 8, e a gente vai encontrar uma força resultante de 11 newtons. Tranquilinho para você, pode usar isso em qualquer situação, se nós tivermos forças resultantes de dois vetores sendo aplicados no mesmo sentido, tá bom? Então aqui ficou facinho. Agora veja esse aqui. Vou colocar de vermelho para dar uma diferenciada do A para o B. A força resultante nesse caso, você vai ter uma força para um sentido e a outra para o outro. Nesse caso, a gente faz F1 menos F2. Essa é a situação de sentidos opostos. Então, quando eu tiver um indo para um lado, um vetor indo para um lado e um vetor indo no sentido oposto, você faz aqui a subtração algébrica entre eles. Só que é importante, você sempre vai pegar o maior menos o menor, e não o contrário. O menor menos o maior vai me dar um vetor negativo. Isso aqui a gente não tem. A gente sempre coloca o valor positivo. Lembrando que os vetores aceitam valores apenas positivos. Então, 14 menos 2, a gente encontra uma força resultante aqui que a gente tem de 12 newtons. Prontinho. Então, mais um item aí resolvidos para vocês. Maravilha. Então, aqui a gente já tem esses dois itens prontos e nós chegamos agora no item número 3, que é quando a gente tem a situação, deixa eu fazer de azul aqui para você separar bem. Você vai ter, quando nós tivermos um ângulo de 90 graus, ou ele disser por algum motivo que eles são perpendiculares, o modelo de resolução da resultante é por Pitágoras, f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado. Isso vai ser igual à força resultante. Tem 90 graus, maravilha. Apesar dele deveria ter te dado esse ângulo de 90, que nada me garante, a gente está analisando isso aqui, admitindo que esse ângulo seja 90, que os vetores são perpendiculares. Então, nesse caso em que há um 90 graus, a gente usa Pitágoras. Nesse caso, já coloquei, né, o Pitágoras aqui, quando eles são perpendiculares, você resolve eles por Pitágoras. Nesse caso, ele deu os dois vetores e eles formam 90 graus, então F1 é um vetor de 6 e o F2 o de 8. Então, a força resultante ao quadrado é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 36 mais 64, e aí a força resultante, 36 mais 64 dá 100, e aí essa força resultante a gente encontra como sendo 10 newtons. Deixa eu puxar, só fazer uma marquinha aqui para você ficar bem separadinho. Então, 10 newtons é o vetor da força resultante desse terceiro item que a gente tem por aqui. Maravilha, a gente viu os casos com dois vetores mais clássicos, mais comum. Aqui ainda existe um vetor que depois vale a pena você estudar quando o ângulo é oblíquo. E aí, quando nós temos o ângulo oblíquo, a gente tem a resolução a partir do que a gente chama da lei dos cossenos com sinal positivo. Vou colocar aqui, nem vou dar muito destaque para isso, porque não tem desse exercício e em outros exercícios a gente coloca. Mas quando o ângulo é oblíquo, a gente fala que é f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado
mais 2 vezes F1, F2 cosseno de θ. E esse cosseno de θ é o ângulo que existe entre os dois vetores. Se você fizer aqui para ângulos de zero, ângulo de 180, eles vão dar certo e você vai ver. Então, isso aqui a gente nem vai chamar muita atenção para você, vale a pena depois em algum exercício a gente procurar. Vamos fazer agora o item D, ó. Item D, veja, a gente tem dois vetores indo para cima. Então, primeiro, a gente faz o vetor dos dois aqui resultante, que é 3 mais 3. Perceba que os dois estão indo no mesmo sentido. Então, a força resultante, ela vale 6 newtons para esses dois vetores. Porém, esses dois vetores que geram esse de 6 têm uma força de 6 contrária. Logo, a força resultante que a gente vai ter é 3 mais 3, que é 6, menos os 6 newtons do outro lado. Portanto, a minha força resultante aqui é igual a zero, é a força resultante desse item número, né, número não, né? Letra D. Força resultante dele aqui vale zero. Ok? Agora, olha esse último caso. O que a gente pode fazer? A gente poderia fazer até o Pitágoras aqui, achar uma resultante e fazer o de 4 newtons. Porém, isso seria muito trabalhoso para a gente, né? Porque a gente não saberia o ângulo exato. Então, o que você primeiro faz? Acha a resultante aqui que no ângulo, que eles estão na mesma direção, e com essa resultante você faz o Pitágoras com o de 4 newtons. Então veja, primeiro eu estou fazendo a força aqui resultante, deixa eu puxar aqui, a força resultante na vertical. Na vertical, eu tenho 7 para cima e 4 para baixo. Eu vou ter 7 menos 4, eu vou ter uma força resultante. Eu vou até chamar de V aqui, de é, 3 newtons, tá? Vamos chamar essa força aqui, ó, de força resultante para cima, tá? Eu vou chamar de FC, porque a força resultante mesmo deu zero. Na vertical, então, temos 3 newtons, e aí a força resultante desse sistema, porque veja, é como se nós tivéssemos um com 3 para cá e um outro com 4 para cá. Se eu tenho um com 3 e um com 4, a gente encontra 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse triângulo aqui é pitagórico, né? Quando a gente tem um múltiplo de 3 e 4, isso fica 9 mais 16. Então, a força resultante desse último tempo, a força resultante é 25, logo a força resultante dele vale 5 newtons. E aí nós encerramos esses 5 exercícios, 5 itens, né, desse exercício, que fala para a gente sobre a soma vetorial, e é um tema que você sempre tem que ficar muito ligeiro, porque vez ou outra ela não está só associada às forças, né? Existem muitas outras maneiras, outras grandezas que envolvem as resultantes aqui, grandezas na física que são vetoriais. E é sempre bom você ter o domínio desses conceitos. Maravilha? Te ajudei? Então se inscreve aqui. Se não, não deixe de deixar o seu like por aqui e também nos ajudar. Grande abraço e até a próxima. Valeu!